Vem sentir o brilho, a força em você. O mundo inteiro pronto pra renascer. Saúde, beleza, um poder sem igual. Somos luz divina, energia vital. Cicrão é o caminho, o começo e o fim. Que prazer estar com você, gente. Hoje, dia 13 de junho, a gente coladinho nesse programa. Se você caiu pra dentro, com certeza já ouviu falar sobre esse assunto. Talvez não sabe se é doença ou não. Lipedema. Já ouviu falar sobre isso? Vocês vão ficar impressionados sobre como a gente pode tratar isso pela visão da integrativa. Então eu te pergunto, você está preparado para decolar na nave da saúde integrativa? Aperta o cinto, porque hoje a dose vem em dose dupla. Vem decolar na nave, Dr. Rodrigo 25 e doutora Fernanda Bem. Seja bem-vindo ao nosso palco. Muito obrigada. Bem-vinda. Muito obrigada. Pode sentar, doutora, por favor. Doutor Rodrigo, muito obrigada. Bem-vindo. Nosso primeiro programa em dose dupla para entregar para vocês o melhor que pode existir. E, sendo muito curto, a gente que está aqui no Instagram, estamos ao vivo, você pode fazer a sua pergunta a qualquer momento. Toda sexta-feira, às 15 horas, ao vivo, para você tirar suas dúvidas no canal do Antes do Médico. Se você quer saber mais, entra no @Antes do Médico, nosso canal do Instagram. Já aproveita, já se inscreve que você vai ficar sabendo de tudo. Doutora Fernanda, doutor Rodrigo, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no nosso programa. Grandes autoridades no assunto. E eu vou começar perguntando para a doutora Fernanda hoje, o que é lipedema? Para quem ainda tem dúvida. Lipedema é uma condição inflamatória que afeta principalmente os membros inferiores de mulheres. E esta condição inflamatória gera um acúmulo de gordura inflamatória com tecido cicatricial. Então, ele é diferente da obesidade. A obesidade é o acúmulo de adipócitos que se acumula de uma maneira homogênea em todo o organismo. Já o lipedema ele é um acúmulo de uma gordura inflamatória que tem uma característica de se depositar mais nos membros inferiores com tecidos cicatriciais. Então, se você fosse olhar no microscópio, né, como que acontece por dentro, eles são cheios de fibrinas inflamatórias, de tecidos cicatriciais, e é por isso que gera tanta dor, né, tanto acúmulo. E essas fibrinas que são geradas, elas são causadas por fatores ambientais, fatores externos, ou a pessoa já nasce com essa condição? Hoje não existe uma determinação da causa do lipedema, mas tem relação com a genética e uma alta correlação com resistência insulínica e estrogenicidade, que essa estrogenicidade tem relação com os xenoestrógenos, com a predominância estrogênica, né, de todas essas, pode estar relacionado com as micotoxinas fúngicas, com os plásticos, com as toxinas. Você deve estar em casa se perguntando, né, doutora Fernanda Bem, doutor Rodrigo, um dentista para vir falar de lipedema, como assim? O que a boca tem a ver com essa alteração? O que isso significa, doutor? O que hoje o lipedema pode estar conectado com a boca? Bom, primeiro é um prazer estar aqui participando desse seu grande programa, que seja um grande sucesso no mundo inteiro. Obrigada. Parabéns. E é uma honra estar aqui com a Fernanda Bem, esse grande ícone da saúde integrativa, né? E eu fico contente de poder estar explicando essa conexão que existe da boca com o resto do corpo. Então, posso passar o slide, por gentileza? Olha só, Cicrão, que interessante. Quando a gente tem, na nossa formação, ali do óvulo com o espermatozoide, né, quando chega ali na gastro, quando já tem um monte de célulazinhas já formadas, a gente começa a ter vários tecidos, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Então, dali vão nascer os nossos órgãos, as nossas glândulas, e olha só a conexão, que incrível, ó. Dá para ver que o esmalte do dente está relacionado, né, com aquela parte ali, com a parte de pele, cabelo, e aí a gente vai ter a dentina, né, com a parte cardiovascular, o genital, e a gente também vai ter a polpa do dente relacionado ali com o tecido gorduroso, com o lipedema. Então a gente vê que quando tem algum tipo de processo ali no nervo, pode também estar ocasionando. E é lógico que
o dente acaba sendo também um ambiente, uma forma de condutibilidade de informação. Peraí, deixa eu só entender, doutor. Você está dizendo que, por causa lá dos folhetos embrionários, é isso, no momento da geração ali, isso pode estar relacionado um problema de dente da parte endodôntica ao desenvolvimento, quem sabe, um possível desenvolvimento de lipedema? Pode também estar relacionado, né? Aliás, um beijo lá para a Angelina Zapponi, nutricionista, né? Esse slide que nós damos aula juntos, e ela que comenta essa parte. E é fácil de entender porque o dente, ele tem várias fibras do corpo inteiro e ele acaba se relacionando com todo o nosso corpo. E também a gente tem os fatores inflamatórios, que depois acho que a gente pode estar explicando um pouquinho melhor, que acontecem na boca, também acontecem no intestino, e esses fatores inflamatórios também vão estar relacionados com toda essa parte do lipedema. Doutora Fernanda, como que uma pessoa pode distinguir se é celulite ou se é lipedema? Porque essa hoje é uma das maiores dúvidas, né, que atormentam as mulheres. Uma maneira fácil de distinguir é a dor, né? Porque o lipedema, como ele tem muitos tecidos cicatriciais internos, esse paciente ele tem uma sensibilidade alta, ele sente dor no lipedema. E a celulite, ela já não tem essa... Pode sim ter um desconforto, uma tendência maior à retenção de líquidos, né? Porque celulite, fala de inflamação. Existe um processo inflamatório nessas células gordurosas, formando ali aquelas deformidades, aquelas ondulações. Celulite. O lipedema é como se fosse um estágio mais avançado, com esses tecidos cicatriciais que geram uma sensibilidade e dor. E ele se diferencia em 4 estágios. Então, uma celulite é mais semelhante a um estágio tipo 1, e depois vai evoluindo essas nodulações, né, até chegar num estágio bem altamente crítico. Então, não significa que o lipedema está relacionado ao excesso de peso. O lipedema está relacionado a uma condição que pode ser até mesmo genética, e ela desenvolve isso, ou seja, mulheres magras podem apresentar o lipedema. Podem apresentar o lipedema e também o linfedema, né? Que o linfedema ele tem mais a ver com uma desordem do sistema linfático, que normalmente acontece, o linfedema anda junto com o lipedema nos estágios mais avançados, então ali para um estágio 3 do lipedema, normalmente já começa a comprometer o sistema linfático e aí ele anda paralelo, um linfedema que é muito, muito grave também, né? Eu posso considerar que uma mulher que às vezes está sempre fazendo exercício, faz massagens para tirar ali a celulite e ela não tem resultado, aquilo ali pode ser uma característica de lipedema? Pode ser uma característica de lipedema, né? A característica é aquela mulher que tem o tronco mais magro, né? Os membros, mãos, pés magros, e aí tem aquela característica de depósito mais em membros inferiores, e ela percebe essa dificuldade, essa disparidade, ela deve desconfiar, assim, hoje são mais de 11 milhões de mulheres brasileiras que têm lipedema e não sabem que é lipedema. Então eu quero dizer para você que está aí em casa, vai se olhar no espelho, eu já tenho essa dúvida se é lipedema ou se é realmente celulite. Você já sabe dessa constância, você talvez já vive com esse problema, sentindo dor, às vezes vai fazer o exercício na lateral, assim, na academia. Sabe quando você pressiona e parece que está doendo aquela gordura? Eu não vou nem dizer na hora que assim, o marido dá um tapinha também, deve doer mais, né, doutora? Deve, com certeza. Não, e o programa vem exatamente para mostrar, primeiro, você identificar essa condição e, claro, por que ela existe e como que ela pode deixar de existir. O Dr. Rodrigo comentou que os fatores inflamatórios são primordiais para o desenvolvimento e o aparecimento. Esses fatores inflamatórios estão relacionados com a boca? Existem uma série de fatores inflamatórios que vão iniciar processos inflamatórios dentro da nossa boca. Então, tudo que termina em ite é inflamação, né? Então, gengivite, inflamação na gengiva, que acontece porque tem um monte de bactériazinhas ali ao redor da nossa gengiva que estão produzindo uma luta no nosso corpo e pedindo que exista um processo de defesa. Periodontite, que é a inflamação ao redor do dente. Então, peri
é de perímetro, né, e periodontite, inflamação ao redor do dente. Daí você tem também dentro dos canais, muitas vezes restos mortos ali, não bem tratados, não porque o dentista não seja competente, mas muitas vezes porque existe uma ramificação muito grande dentro deles, o que acaba dificultando esse processo de limpeza. Mesmo com microscopia, com laser de Erbiag, entre outras coisas, muitas vezes a gente não consegue. A própria literatura mostra isso em alguns trabalhos, que é impossível se limpar 100% dos dentes, dentro do dente, apesar que a gente tem tido excelentes resultados tratando o canal. Mas é importante saber que muitas vezes aqueles restos que ficam ali vão ligar esses processos de luta, de defesa. Daí a gente também tem dentro do osso, que é a cavitação óssea, que também vai liberar essas citocinas, interleucinas, quimiocinas, que vão ativar o nosso sistema de defesa. Peraí, só me tira uma dúvida, doutor, porque o pessoal de casa está querendo saber o seguinte. O doutor falou no início sobre os folhetos embrionários e cada um é relacionado a um desenvolvimento de parte do corpo e que a parte interna do dente está relacionado à parte de pele, é isso? Não, de gordura. De tecido gorduroso. O ectoderma, a parte de pele. Ok. Isso significa que daqueles 3 folhetos embrionários, um deles é o que eu vou ter maior prevalência. Isso está certo? Sim, isso. Ok. A comunicação. Mas isso também está relacionado a caso um paciente tenha problemas endodônticos, pode levar ao aparecimento desses fatores inflamatórios e desenvolver o lipedema? Nós estamos verificando isso, estudando, né, no consultório e observando isso cada vez mais. Ok. Doutora Fernanda, o doutor Rodrigo falou sobre os fatores inflamatórios vindo da boca, que isso pode ser uma condição até crônica, mas a gente também tem a relação intestino, cérebro. Como hoje deve ser uma pessoa que tem, como é a vida hoje de uma pessoa que tem o lipedema e convive com isso e não conhece o antes do médico, não conhece a vida de soluções que a gente pode entregar? Primeiro, o lipedema é muito pouco conhecido, começa num estágio menor, aí vai se evoluindo, né, para um estágio 2, um estágio 3, e esses pacientes têm inúmeros estudos falando que esses pacientes todos têm, 85% têm importantes alterações psicológicas, no quesito de autoestima, na parte social também. Então, são pessoas que passam por essa dor, né, por todo esse desafio, e se fala muito pouco mesmo, uma consciência muito baixa sobre o lipedema. Então, o que acontece é que se essas pessoas buscassem mais informação ou se encontrassem informações de qualidade, daria para trabalhar de uma maneira muito simples em casa mesmo, antes do médico, com estratégias que com certeza iam trazer um resultado muito satisfatório. Então eu posso dizer que o perfil hoje de uma mulher que tem o lipedema é uma mulher sedentária, uma mulher que talvez tenha alteração hormonal, como a doutora comentou, não tem uma dieta balanceada, esse já é... Ou a gente tem cenários de mulheres que têm isso regulado e ainda apresentam? Não, a maioria, tem muitas, que tem um cenário de pode praticar exercício físico, às vezes tenta ter uma alimentação até mais equilibrada e mesmo assim tem essas alterações, mas agora o que é fato é que elas têm essa predominância estrogênica, essa característica inflamatória maior, esse desequilíbrio ali, né, do eixo. Então, o que daria para fazer, né, não só o sedentarismo, não quer dizer porque existem mulheres que treinam e têm ali o lipedema. O que, com essas novas pesquisas, o que daria para fazer com sucesso, por exemplo, modular a resistência insulínica. Então, o que daria para fazer? Porque essa resistência insulínica... O que é antes de dizer o que é resistência, se você que está assistindo a gente agora em casa, escreve para mim como é que é seu hábito de vida e ainda assim tem o lipedema ou já observou, já foi diagnosticado ou não, ou está achando que tem depois que está assistindo esse programa. Escreve para mim aí. E aí, você é sedentária? Você faz exercícios? Você se alimenta bem? Eu quero saber, comenta e compartilha. Doutor, o que é a resistência insulínica? Resistência insulínica, resistência à insulina. Então, a insulina
ele é um hormônio que tem como uma função principal abrir a célula e colocar aquela molécula de glicose para dentro da célula. Então, a gente ingere carboidrato ou açúcar em si, esse carboidrato se transforma em açúcar, o açúcar é a glicose, né? E essa glicose vai para a nossa corrente sanguínea, e na corrente sanguínea nós utilizamos parte dela para gerar ATP, energia, né? Respiração celular. E parte dessa glicose, a insulina, né? Abre essa célula para jogar, para que essa glicose seja transformada em energia ou então acumulada em forma de gordura. E o que acontece é que existe um alto índice de resistência insulínica na nossa população, por quê? Pelo alto consumo de açúcar. Então, quando você começa a consumir muito açúcar, você começa a desenvolver um quadro de resistência insulínica, onde você precisa de mais insulina para que essa molécula livre de glicose vá para o intracelular. Porque imagina a glicose junto com a proteína, quando você vê, por exemplo, leite e açúcar, você tem uma caramelização, um doce de leite. No nosso corpo, tudo acontece por comunicação. A nossa matriz celular, a base é colágeno, a base é proteína. Então, imagina aquela molécula de glicose livre com toda essa proteína gerando o quê? Glicação, inflamação. Tanto que na parte da estética, na farmácia de manipulação, um dos principais ativos anti-envelhecimento é o glicoxil, desenvolvido pela Biotech, e a gente já trabalhava com isso há 17 anos atrás, não, há 16 anos atrás, quando eu montei ainda a farmácia de manipulação, já na estética se falava de um glicoxil e às vezes, né, até hoje não se entende da importância de diminuir ali a glicose para a saúde sistêmica. Bom, então pelos hábitos alimentares, pelo aumento do índice da ingesta de açúcar, se gera essa resistência insulínica mantém essa glicose no extracelular e essa glicose começa a gerar ligações com proteínas, gerando o processo inflamatório. Então, esse processo inflamatório gera uma inflamação crônica, uma deficiência de hormônios, um desvio do eixo imunológico, né, e gerando ali, até de certa forma, uma hipóxia subclínica. Uma hipóxia é a morte de hemácias. Não, falta de oxigênio. É uma diminuição da oxigenação, de certa forma, e aí acelerando a morte celular, acelerando o envelhecimento. Então, essa resistência insulínica está diretamente relacionada com os pacientes que têm lipedema, e uma das estratégias que nós poderíamos utilizar, é a consciência da alimentação. Uhum. Às vezes, o paciente fazer uma dieta carnívora, fazer uma dieta cetogênica, ou então, pelo menos, diminuir os índices de açúcar. Outras são estratégias fitoterápicas, como, por exemplo, a utilização do melão de São Caetano, que é o bitermelo, que tem essa função de modular a resistência insulínica, ou então o próprio glicoxil, que vai se ligar nessa molécula de glicose. Eu não conheci esse glicoxil. Pessoal de casa que está nos assistindo pelo Instagram, um beijo para todo mundo aí. Depois vocês entram no nosso canal no YouTube, @antesdomédico, para vocês acessarem todo o conteúdo e tirar todas as suas dúvidas. Hoje, a doutora Fernanda tem uma linha de produtos maravilhosos, gente. Nós temos na loja o Before the Doctor, para quem não conhece. O Before the Doctor é o templo da saúde integrativa. Essa loja foi idealizada exatamente para você. Você que busca limpar o seu terreno biológico, desintoxicar, desinflamar, desparasitar. Para dar esse primeiro passo, você precisa de um lugar, assim, um templo onde você vai ter como referência. Seja através das pessoas que frequentam aquele lugar, seja através dos profissionais que prescrevem e indicam. Você lembra que eu sempre falo que epigenética é que vai fazer a diferença de tudo? Então, cuida do meio de onde você está. Cuida com as pessoas que você anda, aquilo que você escuta. Por isso que é importante você estar aqui com a gente no Antes do Médico. Que aqui você vai escutar só casos de sucesso. A gente traz o problema, mas te entrega a solução. Por isso que é bom. E com o tempo, só de você escutar, você já melhorou. Você não acha, doutora? Eu tenho certeza absoluta disso. Mas voltando, toda a linha da farmacêutica que a doutora desenvolveu, eu já falava sobre ela, tem algum ativo que pode potencializar, de repente, não vou dizer o glicoxil específico, porque eu acho que ele deve ser prescrito, né, para o profissional. Não, o glicoxil é um nutracêutico de venda livre, né? Mas ele não é um produto da prateleira, ele é um produto da manipulação, né?
tem outros produtos que são suplementos que podem atuar diretamente, sim. E hoje a Farmaquântica já produz esse produto para quem manipula? Assim, a gente tem dentro da Farmaquântica, a gente tem a linha de manipulados, que aí a gente trabalha, por exemplo, dentro de um lipedema com as enzimas, com a natoquinase, né? E tem aqueles produtos que são uma linha de suplemento prontos. Então, produtos para matriz celular, para pele, cabelo, unhas, tecido conjuntivo, produtos para modulação inflamatória, como a cúrcuma, que já trabalha intestino, inflamação. Então, tem a linha pronta e a linha de manipulados. Essa linha de manipulados, o paciente precisa passar por um profissional? Ele pode passar por um profissional e o profissional, né, indica ali a terapêutica, mas a gente também tem uma equipe que faz atenção farmacêutica, onde o cliente ele pode entrar em contato com os nossos farmacêuticos e falar da sua questão, né, e ali tem a prescrição farmacêutica. Acesse agora @farmaquântica, tá aparecendo aqui no GC, e aí você vai pegar todos os dados para você entrar em contato com a Farmaquântica e saber um pouquinho mais sobre esses produtos. Dr. Rodrigo, nós falamos sobre os fatores inflamatórios crônicos, mas ainda estou com um pouquinho de dúvida como que a boca gera esse fator inflamatório e vai deixar a pessoa inchada, vai doer aqui no bumbum. Então, queria inclusive aproveitar, porque a Fernanda falou uma coisa bem interessante. Quando eu estive lá com o Jerry Curatori em Nova York, ele já não usava resinas que tenham BPA já há muito tempo. E essas resinas que têm BPA, né, elas são não vou dizer que as resinas, mas o BPA é um disruptor hormonal. E queria perguntar para a Fê se faz sentido para ela que uma pequena liberação se pode acabar também contribuindo para causar, porque só para o pessoal que está em casa entender, o BPA ele vai fingir, né, que é estrogênio, só que não vai entregar a função dele. E aí o que acontece? Ele acaba causando uma desregulação hormonal, acabando tendo puberdade antecipada, né? Também uma série de alterações hormonais. Com certeza absoluta, né? Então tem essa correlação direta do uso das resinas. Tem vários tipos de resinas, né? Hoje, dentro da odontologia, já existem resinas com alta qualidade que não liberam, que são as que você trabalha lá. Que são as que a gente trabalha lá na clínica. Exato, mas tem resinas que são altamente tóxicas, que liberam altos índices de BPA. E imagina quando você coloca na boca, né? E você está sobre um calor de 37, 38 graus, que é a temperatura da boca, você libera ainda mais. Ou toma uma sopa, um café, né? Exato. Um chimarrão. Ainda, então, assim, pensando em lipedema e boca, né? A minha visão sobre isso, até dentro da pós-graduação, um dos módulos da pós-graduação é sobre odontologia, que o Rodrigo é o nosso principal professor, é justamente porque todos os profissionais da saúde, seja ele um fisioterapeuta, um endócrino, um dermatologista, um nutrólogo, ou um farmacêutico deveria entender que tem esse olhar integrado para o paciente, entender, saber fazer esse rastreio odontológico. Inclusive vai ser o tema da palestra dele lá no nosso congresso, justamente sobre isso, Rodrigo. Os alunos eles têm que entender a importância de fazer esse rastreio odontológico, porque muitas vezes esse lipedema não está melhorando, porque existe uma conexão com esse tecido embrionário que está energeticamente por nervos diretamente relacionado com o tecido adiposo, fazendo essa conexão de duas vias de sinalização inflamatória. Poderia, então, ser também prejudicar essa recuperação um paciente que tem muitas resinas liberando esses estrógenos que competem, que mimetizam hormônios do organismo, eles mimetizam, eles são muito parecidos, porém, então, eles ocupam esses receptores, gerando toda essa desregulação endócrina. E o pior de todos, que é quase que inacreditável, que até hoje as pessoas ainda usem amálgamas de mercúrio, gente. Que eu sei que você é alguma coisa muito importante da IMAOT. International Academy of Oral Medicine Toxicology. Que vocês já falam sobre toxinas de produtos odontológicos, das amálgamas, há sei lá quantos anos, Rodrigo? Desde 1986, a IOMT já vem trazendo informações, mas tem
aqueles que ainda não acreditam, como eu também não acreditava, viu, Fê? Lembra no curso lá que eu levantei a mão e falei, não, mas eu fui pesquisar, não encontrei? Então, infelizmente, tem muita gente que não sabe aonde procurar ainda e não estão encontrando esses artigos, mas graças ao OMT, eu encontrei manifesto, artigos, vídeos, tudo mostrando essa parte. E é só questão da gente expandir realmente o conhecimento. Então, você vai fazer, terminou o programa, quem está em casa, você vai agora na frente do espelho, vai abrir sua boca e vai ver se tem alguma restauração que é escura. Se ela é escura, significa que é uma amálgama de mercúrio. E ela é extremamente tóxica para você, para o seu organismo. Tanto é que se ela fosse boa, ela não ia se chamar amálgama, ia ser abêngoma. Ótima. Adorei. Eu sempre falo, eu faço essa brincadeira, porque nós levantamos a bandeira para a eliminação definitiva do uso do mercúrio, apesar que a gente ainda não tem o apoio do Conselho Federal de Odontologia. Eu sou uma pessoa que levo isso adiante. Você precisa entender hoje o cenário internacional, europeu, americano, é completamente condenado. Recentemente nós tivemos a decisão do ministro da Saúde nos Estados Unidos, que fez a retirada total da fluoretação da água dos Estados Unidos. Isso é um grande avanço, principalmente Sim, para o despertar de consciência. É isso aí. Ele literalmente. Ele literalmente tirou a fluoretação. Eu acho que foi um grande movimento para que a gente possa também entender melhor por que isso está acontecendo lá nos Estados Unidos e também começar a ver com outros olhos, né? É outro assunto super polêmico, onde uma parte acha que tem que ser com flúor, outra parte acha que o flúor acaba sendo neurotóxico e acaba interferindo na intelectualidade das crianças, né? Em outras várias coisas. Mas também tem os artigos que a OMT oferece através de um manifesto, que é acima de 400, além de vídeos e uma série de artigos, e tem também o pessoal que fala, não, tem que ter o flúor. Na nova odontologia, existem outras formas da gente tratar cárie sem ser com flúor, tá? Então, existem outras formas que você utiliza desde do estímulo, da prevenção, da optimização, da conscientização. E hoje também você tem o ozônio, né? Que melhora também essa parte de sensibilidade, o laser também de alta potência. Então tem outras formas de trabalhar com os benefícios do flúor. Eu sempre falo, quando você tem dúvida sobre alguma coisa, se dentro do seu coração tem algo que lhe desperta, que você sente o cheiro que aquilo pode não ser tão bom como lhe falam como é, questione. Se tem na sua cabeça um ponto de interrogação, querendo saber se aquilo é verdade ou não, vai atrás. Vai atrás porque eu vou te dizer, conhece um pouquinho da história. Você quer ver? Na época da Segunda Guerra Mundial, quando os soldados alemães invadiam as cidades, sabe qual era a primeira coisa que eles faziam? Eles fluoretavam as águas, as fontes de água. Sabe por quê? Para todo mundo ficar assim, igual zumbi. Tá com dúvida ainda? Não quer estudar história? Entra em sites científicos como a International Academy of Oral Medicine and Toxicology, que é uma academia internacional, que o Dr. Rodrigo é fellow, e ele tem lá no link da bio dele, ele tem lá todos os artigos, tá tudo pronto, você não precisa nem estar mastigado. Ou você acredita no que eu estou te falando, que eu já estudei para você. E aí, sim, doutor. Tá bem, não precisa estudar tanto, é só perceber, né? Fluoxetina, que é um antidepressivo, que deixa a pessoa assim bem mais calma, mais passiva. Fluoxetina, que é um antidepressivo, tem a molécula de flúor ali, né? Na fluoxetina. Então, era bem interessante colocar na água. E numa quantidade ainda maior, esse flúor se deposita em volta da glândula pineal, que é uma glândula cristalina que nos conecta o nosso consciente com o nosso inconsciente. Com aquela dita alma, né? Você tá chocado? Eu também tô. Escreve uau agora, assim. Uau! Essa informação você só tem aqui dentro do Antes do Médico. E eu vou dizer para você, sabe também o que mais me impressionou? Hoje, se eu estou aqui fazendo esse grande propósito, esse sorriso aqui que eu entrego para vocês, que eu amo fazer, só é possível porque teve algo que foi uma virada de chave na minha vida. E essa virada de chave foi o curso de pós-graduação do Instituto Fernanda Bem, que eu tomei essa decisão lá atrás. Imagina, eu fiz transição de carreira, eu era advogada, gente. Decidi ser terapeuta. E aí, quando eu conheci a pós-graduação em biofísicas,
e práticas integrativas à saúde foi simplesmente sensacional. E esse uau que eu dei agora, eu dei lá atrás. Então eu quero que você acesse o site do Instituto Fernanda Bem. Coloca aí pra gente, Youssef, por favor, para você conhecer como é a plataforma hoje de cursos, que inclusive está sendo lançado o primeiro mestrado. Doutora, a doutora estava agora lá no México com a Amit Goswami. Olha o nível de expansão de consciência. Fala pra gente, doutora, por favor. É um grande presente. Eu me sinto muito, muito, muito feliz de fazer parte desse projeto. A Amit Goswami é um dos maiores nomes do planeta em física quântica e espiritualidade. E ele fala justamente sobre a epigenética, né? Onde física quântica, e eu traduzindo para a parte, para materialização, a epigenética, onde é comprovado que a nossa consciência, os nossos pensamentos alteram a epigenética. Então, tem aquela pesquisa lá do Dr. Masaru Emoto, né? Onde ele pegou uma mesma água e para uma água ele deixou o estado natural e uma mesma amostra de água ele emitiu um campo frequencial de gratidão. Ele falava obrigado, obrigada, obrigada. Esta que ele não emitiu campo frequencial nenhuma no seu estado natural tinha uma totalmente disforme. Esta mesma água que ele emanou um campo frequencial através do pensamento da palavra gerou um cluster totalmente diferenciado. E assim, ele fez várias pesquisas, quando ele falava eu te odeio, quando ele falava eu te amo. Reflexão: se o meu pensamento e a minha palavra emitem um campo frequencial que muda um corpo externo, que é a água, que ele conseguiu mapear, fotografar e comprovar, imagina que o meu pensamento, os meus sentimentos fazem com a água do meu corpo, que reflete na minha epigenética e no meu DNA. E isso explica as curas espontâneas de câncer, pessoas que adoecem rapidamente após uma situação emocional, pessoas que se curam rapidamente após começarem técnicas de consciência, né? Técnicas de expansão da consciência, literalmente. E um dos maiores nomes mundiais no assunto é o professor Amit Goswami, e eu tive a oportunidade de trazer isso para os nossos alunos, que a gente já tem turmas de pós-graduação, que é oferecer esse mestrado, que é um passo além do que a gente já está na medicina integrativa, onde na medicina integrativa a gente estuda principalmente a bioquímica, que estuda a molécula, tenta buscar os fatores causais, mas dentro da biofísica a gente estuda o átomo, que é o que rege a molécula, né, e tudo na vida, né? Nós somos puramente energia. E no México eu fui porque a gente está com uma parceria com a Universidade do México, a Coacudec, que é a única universidade multicultural do mundo, a única universidade sistêmica do mundo, que começou com os trabalhos de Bert Hellinger há 25 anos atrás, foi a CUDEC, e a gente vai ter essa certificação internacional com o México, e era por isso que eu estava lá no México, né? Então será um triângulo Índia, México, Brasil. Nossa, aqui, olha, vou contar um segredinho para vocês. O Before the Doctor, além de ser o templo da saúde integrativa, é a única loja quântica do Brasil. Você tem noção do que é isso? Grandes passos, né? Grandes passos para a gente conseguir chegar até você. E para nós é um grande desafio cumprir esse propósito. Por isso que a gente conta com a sua força. E eu sempre falo, a minha palavra são a pastora da palavra. Quando eu digo pastora da palavra, é porque eu ensino você a falar apenas palavras proféticas, a você cuidar da sua boca. Lembre-se sempre, a língua é como o leme de um navio. Ele é extremamente desproporcional ao tamanho do navio, mas é ele que vai guiar para o norte que o navio quiser. Então, quando você controla a sua boca, você materializa esse seu poder de Deus em ação que existe dentro de você. Lembre-se que as palavras emitem frequências, o seu coração está batendo, você tem potência. Então, quando você une frequência com potência, você vai colapsar um mundo novo. Isso é incrível, né? É incrível a gente saber que a gente está falando de lipedema e já entra no caminho de expansão de consciência, mesmo porque quando a gente fala sobre a linguagem corporal, por exemplo, um excesso de gordura e acúmulo, principalmente nas pernas, pode estar relacionado a sentimentos guardados que a pessoa não consegue expressar. Tem muita relação também com
com medos e abuso. Então, quando, assim, muitas, não necessariamente todas as pessoas que têm, por exemplo, uma alteração hepática, são pessoas que têm raiva estagnada, porque a raiva está diretamente relacionada com alterações do fígado. Não necessariamente, porque hoje eu posso ter um problema hepático, por exemplo, por excesso de toxina, ou então por uma questão realmente de um perfil emocional. Então, não necessariamente todas as pessoas que têm maior acúmulo de gordura no quadril está diretamente relacionado com medo e abusos de ordem sexual, mas uma grande maioria. É como se o inconsciente... Então pensa naquela menina, né? Menina jovem, às vezes tem um corpo mais desenhado, e ela atrai mais atenção, né? Infelizmente, né? Do masculino, né? E essa menina percebe esses olhares, esse abuso, que é um abuso, e o inconsciente pode gerar, como uma barreira de defesa, uma capa de gordura como defesa, até mesmo se tornar menos atraente. Então tem muito a ver também o abuso, esses não diretamente, não literalmente o abuso, mas o abuso de palavras, o abuso de olhares, né? O abuso de entrar na individualidade do outro desta forma abusiva, com obesidade, com aumento de massa no quadril, né, de gordura, etc. É um trabalho que dá para trabalhar paralelo. É por isso que numa formulação para lipedema, por exemplo, por isso que é farmaquântica. Quando começou a farmácia, 15 anos atrás, era alecrim. Depois eu comecei a colocar frequências nas fórmulas, por isso transformei em farmaquântica. E é por isso que num produto para lipedema, por exemplo, a gente coloca frequências de liberação de culpas e medos. Você vai impregnar esse campo informacional na formulação, ou em cristais, ou na água da formulação, que é o princípio da homeopatia, onde você permite gravar esse campo informacional. Um exemplo disso, por exemplo, eu posso colocar uma frequência de uma citocina inflamatória em CH7, uma potência homeopática de neutralização. Eu posso colocar a frequência de músculos em uma milesimal, por exemplo, que eu vou estimular aquele tecido muscular a se manter, por exemplo, de uma forma saudável. Eu tô só pensando se o pessoal de casa deve estar escutando isso, dizendo, gente, que mundo é esse? Eu tô entrando agora, caí de paraquedas. Tem coisas que a gente não precisa entender. Se faz sentido para você, só deixa o fluxo, que a informação vai chegar naturalmente, porque já está dentro de você. Se isso faz sentido, escreve assim, faz sentido para mim. E você vai acompanhando vídeo após vídeo, e isso vai começar, de repente, a fazer parte da sua realidade, assim como foi para mim a realidade. Posso só completar uma coisinha? Hoje me lembra muito a medicina vibracional, né, que a Fernanda, a Nova Ciência, Quantum Bio, né, que trabalha a nível atômico. Me lembra muito a Jornada nas Estrelas, quando o Dr. McCoy vinha com aquele celularzinho, passava assim, ele detectava onde estava aquela frequência e ele invertia e a pessoa saía andando. Né? Hoje, eu vejo que a informação é a coisa mais preciosa do mundo. Então, se você sabe, numa guerra, quem são os inimigos, quantos estão vindo, você consegue montar uma linha de defesa e acabar com aquilo. Se você sabe quando o dólar vai subir, quando o dólar vai cair, você também se dá super bem. Então, a informação é a coisa mais importante. E quando a farmaquântica coloca a informação frequenciada, é como se ela desse a chave para a célula, para ela abrir, para que aquele magnésio entre mais fácil, para que ele possa, ali dentro do mitocôndrias, para poder fazer energia para a célula funcionar, para o tecido funcionar, para o órgão ficar mais eficiente. Não é isso, Fê? É isso. Até ontem estava reassistindo um documentário do Quem Somos Nós, que um dos protagonistas desse filme, Quem Somos Nós, que todos vocês deveriam assistir, é o professor Amit Goswami. Então, agora eu estou maratonando os seus 50 livros. Nossa, uau! Uau, né? E aí, de tudo que faz, ainda está maratonando 50 livros. É porque eu tenho que dar todo o apoio no mestrado. No mestrado eu sou aluna, né? Porque literalmente eu não teria como se colocar ali
ao lado dele, né? E então eu estava assistindo esse filme e aí o Joe Dispenza traz um comentário que quando uma célula ela se replica por uma ordem informacional. E se aquela célula, por exemplo, faltou algum nutriente na hora de se replicar ou estava sobre alguma frequência que influenciou negativamente, ela se replica de uma forma alterada. Aquelas células filhas já não têm a informação da célula saudável, elas vão se replicar de uma forma doente também. Eu acredito Então, nisso. quando você tem, por muitos anos, uma célula que não vibra frequência, uma célula desordenada, digamos que não saudável, provavelmente existe uma grande chance dessa célula já nem ter aqueles receptores para talvez um micronutriente. Por isso a importância da biofísica antes, para ela acordar. Essa frequência que é a frequência atômica, porque uma célula é formada por moléculas e essas moléculas são formadas por átomos. E o como vibra este átomo, essa frequência, é a determinação do quão saudável e dentro da normalidade estará essa célula que será formada. Então é por isso que na farmaquântica, um dos nossos professores, que nós somos colegas há uns 10, 12 anos atrás, na Quantum Bio, trabalhamos com produtos que têm a frequência do órgão. Por exemplo, na sua loja, quantos produtos você tem que trabalham exatamente assim? Esse é o princípio, por exemplo, de um hepatodetox da Physioquantic, que tem a frequência do fígado saudável, que quando você toma aquele frequencial 3 vezes ao dia, você atua no campo informacional vibracional do átomo, que vai formar novas células hepáticas, estimulando a formação de células saudáveis e aí, então, uma ótima absorção nutricional. Você sabe que eu gosto sempre de dar o exemplo para o pessoal de casa? Quando você vai lá na loja, pergunta, mas medicina vibracional, como é que funciona? É mais ou menos assim, você vem para o mundo, recebe um monte de informação, está 100% perfeito, assim são os seus órgãos. E aí, de repente, você começa a ficar cego, surdo, e não tem mais informação nenhuma. E aí você já não consegue mais viver a sua potencialidade. E os anos vão passando, você vai definhando em conhecimento, vai definhando em postura, em exercício, porque você ficou sem informação. E aí, de repente, 3 vezes ao dia, você escuta na rádio alguma informação interessante. 3 vezes no dia, você vai estar sendo alimentado de informação. E você vai começar a despertar. Você vai lembrar de quem você era. Você vai se tornar novamente a sua potencialidade. É mais ou menos assim que a medicina vibracional funciona. Quando você manda o estímulo daquele órgão, ou para a célula funcionar, ou para o receptor funcionar, ele vai lembrar quem ele era na sua potencialidade. E eu queria aproveitar aqui com a Fê, já que ela está ligada à universidade, tanto do México, como também através do Arturo, né, na universidade lá da Colômbia, para a gente depois ver se consegue provar isso, fazer um trabalho mostrando que através do laser você consegue, e do Potentizer, colocar informações nos cristais, nas cerâmicas, nas resinas e também no dente. E a gente poderia colocar essa informação isso é fantástico, né? do órgão saudável ali naquele meridiano. Que é isso que você faz, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma restauração lá na clínica do Rodrigo, em primeiro lugar, aquela resina que a clínica dele adquire é uma resina biocompatível, que tem menos... né, sem bisfenol. Sem bisfenol, ponto 1. Ponto 2, o que eles têm lá na clínica é uma tecnologia, que é o Potentizer, que consegue impregnar esse campo informacional, por exemplo, do dente 21. Não sei qual é o 21, estou inventando. Do dente 21, por exemplo, tudo existe um campo informacional. Então, qual é a frequência do dente 21? Qual é a frequência do dente 22? Qual é a frequência do fígado? Qual é a frequência da hidroxiapatita? Qual é a frequência da Leptocrisia, por exemplo, que é uma bactéria do dente? Tudo existe uma frequência, esses bancos de dados estão numa tabela internacional que é a CAFL e também no software de diversas tecnologias. Então, lá no Potentizer tem a frequência do dente 21 e a correlação com qual órgão? Urogenital. Com o urogenital, por exemplo, a bexiga. Bexiga, útero, próstata. Tá. Então, o que ele faz lá? Quando ele vai colocar essa resina, que é para restaurar o dente 21, ele coloca a frequência do dente 21, ele coloca a frequência, por exemplo, da bexiga, do útero, que estão relacionados com aquele dente, e ele pode também colocar a frequência da hidroxiapatita e também a frequência
da tal bactéria numa potência, numa dinamização homeopática de neutralização. Então, aquele campo interferente, que é um extraterrestre, não faz mal, porque ele é biocompatível. Mas é algo estranho, diferente do seu corpo, deixa de ser diferente, porque nós somos seres informacionais, e o seu organismo, o nosso sistema, identifica aquilo como algo que faz parte. Nossa, tem perguntas aqui. E aí tem que fazer o curso da Fernanda. A pergunta aqui, gente, você quer mandar sua pergunta? Acesse agora a nossa página do Instagram, @antesdomédico, e lá tem um link para você cair no grupo. Esse grupo é VIP e você vai saber sempre quais são os convidados antecipadamente. Você pode fazer as suas perguntas, quem sabe até participar do programa ao vivo. E tem mais. Quem está no grupo e está ao vivo agora conosco vai participar de um sorteio maravilhoso só para quem está ao vivo, que o Antes do Médico vai estar pagando para você esse presentão. Ó, a Amanda Mendonça, lá de Fortaleza. Beijo, Fortaleza, amo vocês, minha mãe, meu pai, tá todo mundo. Vitória, amo vocês, obrigada. Amanda Vitória quer saber se a pós-graduação pode ser feita a qualquer pessoa. Como é que funciona? É só profissional da saúde? Como é? Então, a pós-graduação, ela tem um efeito duplo. Como é uma pós-graduação de biofísica, com práticas integrativas e biofísica, a biofísica é uma matéria pouco explorada, muito pouco explorada. E ela deveria estar na escola como a biologia, como a matemática, etc. Deveria ter esse conhecimento sobre saúde, etc. Então, o que eu quero? Então, esse mesmo conteúdo, ele forma... Então, se você é da área da advogado, mas você quer se tornar um profissional da saúde, você pode fazer a pós-graduação e com essa certificação você se torna um terapeuta. Ou eu já sou um profissional da saúde, então eu me torno um pós-graduado, eu recebo um título de pós-graduação em práticas integrativas e biofísica. Então a gente tem tanto a formação, onde a gente forma esse profissional, quanto a pós-graduação para tornar ele um pós-graduado. A Danile Souza quer perguntar para o Dr. Rodrigo. Ela diz que tem um canal num dente, que ela não sabe qual que é o nome do dente, mas ela falou que é um dente na frente. Mas ela quer saber se, na parte de baixo, ela colocou, se esse canal pode estar relacionado ao aparecimento de lipedema e se é qualquer dente que pode gerar esse problema com o lipedema. Então, na verdade, como o canal está relacionado à parte adiposa, precisaria realmente se verificar. Mas eu acredito que os canais estão muito mais relacionados à parte dos fatores inflamatórios, que acabam disparando o processo inflamatório no corpo inteiro e acabam piorando toda essa parte do lipedema. A literatura mostra que os vírus, principalmente o Epstein-Barr, eles adoram ficar ao redor do dente, em doenças ao redor do dente periodontal. Então, vão estar disparando, estamos em guerra, e isso tudo acaba gerando uma piora. O lipedema ele tem graus de evolução, sempre começa pela celulite, depois grau 1 até o grau 4. O que a pessoa pode estar fazendo hoje para contribuir à permanência deste lipedema? Permanência, a não evolução. Não, a evolução. Quais são os hábitos dela hoje? Por exemplo, o que ela usa de shampoo, o que ela come, o que pode estar influenciando para a evolução do lipedema? Ela está no grau 1 hoje, pode chegar no 4. O que ela pode estar fazendo? Desde a restauração? Eu pensaria em 2, assim, tem inúmeros vilões, mas tem 2 que eu acho que são os piores pensando em lipedema, que seria o açúcar e o milho. O milho? O milho. Porque o açúcar é o açúcar, ele é inflamação, né? O açúcar, em 10 minutos, ele consegue fazer supressão do sistema imunológico. O açúcar é a inflamação em si. E ele gera essa glicação, essa resistência insulínica, esses processos inflamatórios, ele potencializa processos inflamatórios. O açúcar é péssimo. E o milho, por quê? Primeiro, o milho, ele é um carboidrato, ponto 1. Mas, ponto 2, o milho, ele tem muita micotoxina fúngica, e uma das principais micotoxinas fúngicas do milho é a zearalenone, que mimetiza um estrógeno muito neurotóxico, hepatotóxico, que está diretamente relacionada a processo de obesidade. Tanto é que
eles entenderam, e infertilidade, por conta da estrogenicidade. Eles perceberam que as porcas, tem muito estudo, isso estudo não na área da saúde, mas na área da Embrapa, da agricultura, né, da agropecuária, que é onde eu busco esses materiais científicos, tem muita correlação, eles comprovando que essa zearalenone, que é essa micotoxina fúngica, que é liberada pelo Aspergillus ocraceus do milho, está gerando infertilidade nas porcas, edema ali na vulva da porca, e ganho de peso, e isso não é ruim. Então, eles entenderam que se eles isolassem essa micotoxina, eles poderiam fazer uma medicação para aumentar o ganho de peso do boi. Olha isso, que loucura, né? Que falta de responsabilidade, né? Então, eu pensaria principalmente assim nesses dois fatores, né? O uso do milho, o uso do açúcar. E aí, né? Tem inúmeros outros. E assim, dia a dia, shampoos, dia a dia, condicionadores, né? Água. Dentro dos cosméticos, né? Nós temos super tóxicos, que são os parabenos, que são os conservantes utilizados nos cosméticos. Por quê? Quais os principais conservantes? Então a gente pensa os horrorosos, né? O propilparabeno e metilparabeno. Então, quando você pensa, por exemplo, em um cosmético, a gente tem água, manteigas, 70% água, por exemplo, de um hidratante, né? E as manteigas emulsionantes, por exemplo, que fazem aquele hidratante, etc. E tem outras substâncias. Então, aquilo ali tem fungo, tem bactéria, etc. E o conservante nada mais é do que um antivida, um antibiótico, um antifúngico, que você coloca naquele produto que vai matar o fungo, matar a bactéria, para aquele produto ficar mais tempo na prateleira. E subdoses diariamente de antibióticos e antifúngicos na sua pele, em primeiro lugar, vão matar a microbiota da pele, você vai envelhecer muito mais rápido. Então, se você quiser envelhecer, você começa a usar cosméticos que não são orgânicos. É a receita do envelhecimento e da doença. E, em segundo lugar, tudo que você coloca na pele vai diretamente para a sua corrente sanguínea. Então, seria só coloque na sua pele aquilo que você teria coragem de comer, porque literalmente está diretamente relacionado. E, além de você ter esses antibióticos e antifúngicos, você tem essências sintéticas, que são disruptores endócrinos, que vão agir na sulfatação, que vão começar a alterar membranas lipídicas de células, etc. Tem esses corantes, essências sintéticas, toxinas que vêm nesses ativos. Então, é muito mais ruim, com certeza absoluta, é muito mais ruim do que bom usar um cosmético que não é um cosmético orgânico. Dentro das linhas, e você sabe muito bem disso, porque você trabalha com isso na loja, né? Você faz essa seleção de cosméticos, que são cosméticos limpos, que são cosméticos orgânicos, ele tem um perfil totalmente diferente. Então, para você ter um título, você ter uma certificação de orgânico, por exemplo, pelo IBD aqui no Brasil, toda a cadeia daquele produto, ela é rastreada. Então, na minha faculdade, há 17 anos atrás, o meu TCC foi sobre isso. Foi sobre cosméticos orgânicos, porque eu trabalhei numa das primeiras fábricas do Brasil a fazer orgânicos. Então, eu sei muito bem como que funciona toda essa rastreabilidade. Então, por exemplo, para eu fazer uma manteiga, essa manteiga tem que ser... Para eu fazer um produto orgânico, as matérias-primas que eu utilizo têm que ser orgânicas. Orgânicas produzidas sem tóxicos, sem agrotóxicos, pesticidas, etc. Muito menos colocar... Se eu não posso usar um produto que tenha tóxico, imagina como seria para utilizar um conservante. Não é permitido. Então, esses produtos orgânicos são rastreados, toda a cadeia de produção, como que ele foi produzido, a terra que ele foi produzido, então eu consegui entregar essa certificação para o rótulo do produto, né, e esse cliente ter essa segurança. Então, o cosmético orgânico, ele é feito de produtos que não têm essas micotoxinas fúngicas, por exemplo, que não carregam agrotóxicos e pesticidas, e então não sendo tão agressivos ali, né, não sendo agressivos ali para o organismo. Só que tem mais uma questão, né, além disso, né, tem as fábricas de produtos orgânicos, elas têm que ficar muito atentas ao pH da pele. Então, por exemplo, tem vários sabonetes orgânicos que, mesmo sendo orgânicos, sendo limpos, né,
sendo de alta qualidade, às vezes ele não está no pH correto da pele. Então, por exemplo... Tem que ter um estabilizador de pH? O produto tem que ter qualquer essa produto capacidade? em barra, qualquer sabão em barra, tem necessariamente um pH de 9 para cima, senão ele não ia ficar duro, ok? E o pH da nossa pele é um pH de 6. Então, você imagina, se você tem um aquário e você muda um pouquinho o pH, só um pouquinho, não começa a morrer todos os peixes? Começa a morrer todos os peixes. Imagina você que tem uma pele que tem um pH de 5,5 e você coloca um sabonete em barra que 100% deles tem um pH acima de 9. Você está matando toda a microbiota da sua pele. Então, peraí, você está me dizendo que os sabonetes em barra, eles são extremamente prejudiciais para a saúde? Para a pele, para a microbiota da pele, com certeza absoluta. Nossa, essa informação é maravilhosa. Mas e na hora que a gente está tomando banho e o sabonete começa a dissolver ali, isso não altera nada, ele continua com o pH alto? Porque ele precisou para ser transformado em barra. Para você ter um sabonete em barra, você coloca a soda cáustica, literalmente, né? Tem que endurecer, você tem um pH alcalino. Para ele ficar duro, você trabalha na alcalinidade. Gente, vou mostrar para vocês esse creme que eu tenho aqui, ó, dá uma olhada. Esse creme lindo, maravilhoso, Maravicherry, super cheiroso. Ele é formulado pela Zeo Cosmética, é o Zeo Body. O Zeo Body é a base de zeólita, Clinoptilolita. Aprendi a falar perfeitamente para você. E eu adoro, a gente tem para vender na loja. Como foi o desenvolvimento desse produto para conseguir se adequar ao pH da pele? Esse produto foi eu que desenvolvi. Então, qual que é o conceito desse produto, né? Por exemplo, o sabonete, ele foi desenvolvido um sabonete líquido nesse pH e dentro utilizando produtos orgânicos, etc. E não agride a pele. Esse produto ele tem um conceito diferente. Um hidratante, qualquer hidratante, ele tem dois pilares. Ele tem que ter umectância e emoliência. Umectância são ativos, são substâncias que se ligam à molécula da água, segurando a água na superfície da pele. E o emoliente, ele é como se fosse uma gordura que forma um filme na pele, evitando que essa água seja evaporada. Ele segura a água. Então, tem um umectante que liga a molécula da água e o emoliente que forma esse filme, essa película, evitando de evaporar essa água. Então, ali eu teria uma maior hidratação, um hidratante. E junto, né, nessas manteigas, nesses ativos, a gente pode colocar, por exemplo, proteínas, a gente pode colocar vitaminas, substâncias que vão nutrir essa célula, né, dando mais saúde para essa célula, que são as células da derme da pele. No caso desse produto, a gente tem essas manteigas orgânicas, todos esses ativos são orgânicos, ele é comprovadamente orgânico, mas ele tem como base na formulação a zeólita, e essa zeólita, ela é um mineral que tem a capacidade de absorver toxinas, então ela é um mineral poroso, carregado com íons negativos na sua membrana, e esses íons negativos têm a capacidade de absorver os positivos, que são as toxinas. E a nossa pele é um órgão de excreção e absorção, de excreção. Quando a gente pensa na pele como um órgão de excreção, é só você perceber que quando o paciente está muito intoxicado, o fígado congestionado, começa a acne, a pele começa a envelhecer mais rápido, o paciente fumante, etc. Então, como ela é um órgão de excreção, se depositam essas toxinas na superfície da pele para serem excretadas. Quando você coloca esse produto, esse hidratante à base de zeólita, você segura a molécula da água, você coloca um filme para essa água não evaporar e essa zeólita vai se ligar a essas toxinas como se fosse um imã. Então, quando você passa esse produto, você está colocando um imã, literalmente, comprovadamente falando, que vai atrair essas toxinas, vai ligar a essa toxina e depois que ela se liga, ela fica saturada, no próximo banho você elimina ela. Só que a zeólita, como ela tem essa carga elétrica negativa, ela também funciona como protetor de de campo eletromagnético. Olha. Então, por isso ele tem um efeito de filtro solar simplesmente por ser zeólita, porque ela reage com os radicais livres, né, com campos eletromagnéticos. É por isso que se utilizava a zeólita para as crianças nos biscoitos em Fukushima, Nagasaki, após os efeitos dos acidentes nucleares, né? Sabia que eu uso para fazer a barba, né? Não. Nossa, claro. Sério? É uma delícia.
O sabonete Super é maravilhoso. desliza o e sabonete já é- fica com aquela esse? sensação. Sim. Ó, o pessoal que tá no Gostosa. Instagram com a gente, olha, eu fiz um negocinho aqui, perdi as perguntas, mandem novamente, vou pedir por favor. E ó, hoje tem sorteio, Before the Doctor patrocinando um creme Zeo Body e vai ter mais um Total Nutri para você. Escreve agora, hashtag #DecolaNave, seu nomezinho, vai lá pro grupo do... Qual é o nosso grupo, Gabi? É o grupo do arroba antes do médico. Quando você entra no Instagram do arroba antes do médico, tem links. Aí você clica no link para entrar no grupo VIP. Só quem tá no VIP que participa de promoção. E aí eu vou falar a palavrinha mágica no final do programa. E aí você coloca agora lá no WhatsApp, hashtag #DecolaNave, e a gente vai anotar seu nome para participar do sorteio mais tarde. Às 8 horas, Gabi? Às 8 horas. Então, quem tá ao vivo agora conosco, vai no programa, vai no grupo do WhatsApp, escreve assim, hashtag #DecolaNave. E a gente vai gravar todos os nomes de quem participou ao vivo e vai participar da nossa promoção. Olha, a Dulciene Carvalho está dizendo que o sabonete é realmente maravilhoso. A Janaína Barbieri, Janaína, um beijo para você. Ela pergunta, quer saber do Dr. Rodrigo, como é que faz para tratar cavitação dos últimos 2 dentes? É simples. É só selecionar o melhor anestésico, aquele que é o melhor para ela. Depois a gente faz um pequeno buraquinho na cavitação, remove aquilo com água ozonizada, com gás, com laser de Herbig, pega do próprio sangue, faz um band-aid biológico soldados dela, coloca ali e fecha, e depois a gente vê com laser de baixa potência, com água ozonizada, para que tenha um melhor resultado, mais definitivo também, porque a literatura mostra que 30% pode acabar recidivando. E graças a Deus, no nosso protocolo, a gente tem tido sucesso praticamente absoluto. Agora, voltando para nós, você vê como é que a gente vem falar de lipedema e o mundo ao redor daquilo vai cair para o lipedema. Eu sempre digo assim, às vezes a receita do bolo, ela é até a mesma, o que muda é o confeite. Então, assim, o tratamento, ele é muito parecido. Às vezes a pessoa vai começar a fazer um tratamento para lipedema, aí ela regulou o hormônio. Ela até engravidou, a gente teve um caso, um depoimento que eu colhi, gente, coisa mais linda semana passada, a paciente tratou a boca. E ela engravidou depois dos 40 anos, que ela jamais imaginava que ia conseguir engravidar, já tinha até esquecido que ia engravidar e voltou. Então, tenho só fazer um comentário. Eu estava fazendo as aulas práticas de microscopia e uma das alunas, uma médica, tem 5 filhos ela tem. E ela é uma médica pediatra, e o marido dela acho que é médico também, ou dentista, não sei, acho que é médico. E eles sempre têm todo aquele cuidado com o dente dos filhos, etc. E uma filha dela tinha problemas gravíssimos de ciclo menstrual, de TPM, de não ir para a escola, coisas gravíssimas. E aí, não sei como que ela foi numa dentista, e foi na dentista, e aí pela radiografia viu que tinham cáries profundas. E eles ficaram muito surpresos, né, com aquelas cáries na menina, na adolescente, com todo o cuidado que eles têm com a higiene, etc. E aí se entende que talvez aquele bruxismo dela tenha gerado microfissuras e tenha tornado ela um pouco mais vulnerável. O fato é que fez essa limpeza dessas cáries e depois de uns 10 dias ela entraria na tal da TPM novamente, porque é quando ela não vai para a escola, porque quando várias coisas acontecem de tão grave, de tão severos que são os sintomas. E ela, após 10 dias, não entrou naquele quadro exacerbado de TPM, mudou todo o quadro de saúde da menina. Trabalhou todo o processo inflamatório que podia estar ativando o sistema simpático, deixando ela mais... Agora, o paciente que está diagnosticado com lipedema, quais são os passos hoje, pela visão integrativa, que ela deve tomar, tanto pela visão da nutrição, farmacológica, biofísica e pela visão da odontologia? Então, a primeira coisa é isso que a gente falou, né? Vai verificar num profissional capacitado, integrativo, num dentista, né? Se existem esses processos inflamatórios. Porque se uma cárie causou todo esse desequilíbrio na menina, né, com esse desequilíbrio de TPM, inflamação, etc., imagina algo mais profundo como um canal endodôntico inflamado.
A gente vê claramente na microscopia, quando aquele paciente tem uma inflamação em nível endodôntico, pelas marcações do terreno biológico, pela sinapse, são figuras pleomórficas altamente avançadas, então seria um ponto. No outro ponto, eu começaria a diminuir resistência insulínica, que seria essa glicose livre, então através de uma dieta mais cetogênica ou então de uma carnívora com estratégia para diminuir resistência insulínica, diminuir os alimentos que são inflamatórios. Eu pesquisaria se tem cândida, porque a Candida albicans gera resistência insulínica. Candida albicans eu pesquisaria. Eu pesquisaria também se tem presença de vírus, EBV e herpes, porque EBV e herpes, eles se alojam nos gânglios linfáticos e normalmente está relacionado o linfedema com o lipedema. Então é muito simples, porque esse mesmo vírus ele faz supressão da suprarrenal. Então olharia para isso daí. Aí eu utilizaria ativos, né, que seriam essas, por exemplo, uma bromelaína, uma papaína, uma natoquinase, um DMSO de metilsulfox do uso tópico, né, num produto, né, para fazer a quebra dessas fibrinas proteicas, modular processos inflamatórios e estimular, né, a drenagem, né, a regeneração desse tecido com ativos também para matriz, colágeno, elastina. Vocês estão vendo, gente? Vai ter parte 2 de programa, vai ter parte 3, 4, 5, que a doutora Fernanda Ben, junto com essa dupla aqui, ó, Fernanda Ben e Rodrigo 25, é fantástico, não é? Então, olha, ainda dá tempo. Entra agora no nosso grupo VIP e coloca lá, #DecolaNave, seu nome vai estar para participar de um sorteio, de uma avaliação com o doutor Rodrigo 25 e um creme da Zel Body e um Total Nutri, só para quem entrar agora. Se você está com dúvida, por onde começar? Acesse o nosso catálogo. Entra agora, www.antesdomedico.com. Clica lá em lista de profissionais e lá você vai encontrar os profissionais do Brasil inteiro que trabalham com essa visão. E é claro que todos os profissionais que são formados pelo Instituto Fernanda Ben estão lá prontinhos para trabalhar com você, trabalhar para você, limpando o seu terreno biológico aí na sua cidade, certo? O programa está ao fim, com gostinho de quero mais. Quero agradecer primeiro a presença do nosso público lindo e maravilhoso. Beijo para vocês também, beijo aqui para a Vânia, que falou que os produtos são maravilhosos, incríveis. Vânia, você é demais, adoro o seu trabalho. O Murilo mandando beijo para todo mundo. Jussara, a gente está encerrando. Doutor Rodrigo, doutora Fernanda, uma mensagem final para o pessoal que tem lipedema para a gente encerrar o programa. Bom, eu acho que tem que verificar realmente, como a Fernanda falou, procura um profissional que possa estar identificando e principalmente estar agindo nesses processos inflamatórios que vai te ajudar, não só no lipedema, mas também na sua saúde de forma geral. É isso aí, buscar o conhecimento. Só o conhecimento liberta. E é claro que todo conhecimento você encontra aqui, no Antes do Médico. Beijo da Cicron, vejo você na sexta-feira, às 15 horas, sexta-feira que vem. Galera de casa, você do Instagram, ó, vocês moram no meu coração. Obrigada pela força e pelo apoio. Se você gostou, curte, compartilhe e vamos disseminar todo mundo junto na força do bem. Beijo! Muito bom. Vem sentir o brilho, a força em você. O mundo inteiro pronto pra renascer. Saúde, beleza, um poder sem igual. Somos luz divina.